Acho que ficou muito clichê, né? Não sei se ficou muito puxa-saco, sabe? Nossa, que raiva quando você trava bem no finalzinho, né? Não sei se era bem essa pergunta, mas acho que deu pra encaixar, né? Ah, eu acho que eu falei errado. Eu vou tentar falar de novo. Posso falar de novo? Meu nome é Reginaldo Silva, eu tenho 30 anos e eu nasci em Araruna, Paraíba. É uma cidade bem pequena lá no interior da Paraíba. Fica mais ou menos uns 200 quilômetros de Natal, Rio Grande do Norte, e 200 quilômetros de João Pessoa, né? Mas ela é uma cidade bem pequenininha, bem seca. Eu nasci lá e morei lá até os meus 5 anos, quando meu pai e minha mãe vieram para São Paulo tentar uma nova vida, né? Porque a vida lá era bem difícil. E tudo deu certo, graças a Deus. Hoje a gente mora aqui em São Paulo há mais de 25 anos. Quando eu era criança, eu não tinha nenhum sonho específico de ser médico, de ser advogado ou engenheiro, né? Mas meus pais sempre me incentivaram bastante, porque eles não tiveram essa oportunidade, né? Lá onde eles nasceram, eles tinham que trabalhar desde cedo, trabalhar na roça desde cedo. Então, quando a gente veio para São Paulo, eles sempre me incentivaram a estudar bastante, né? Nunca deixava faltar na escola, sempre me dava todo o suporte possível para estudar. Mas eu era do time da bagunça, então eu gostava mais de brincar na escola do que estudar, né? E aí eu só foi cair minha ficha quando eu tava no último ano do ensino médio. E aí eu falei, agora eu preciso pensar em uma profissão, né? E naquele momento da minha vida, o que eu mais gostava de fazer era mexer com computadores, né? Desmontar, montar, entender como que eles funcionavam. Então, eu decidi fazer uma faculdade daquela área, né? Então, eu entrei na faculdade de Ciências da Computação. Mas sem nenhuma perspectiva de profissão, né? Eu não sabia nem o que fazia naquela área. Eu só sabia que eu gostava de computador e falei, vou arriscar. E deu certo. Deu certo, graças a Deus deu certo. Hoje eu trabalho já na área faz uns mais de 10 anos, né? Então, eu consegui ingressar na área e hoje eu acredito que eu tô bem realizado no que eu faço, né? Consegui achar a minha profissão dos sonhos a partir dessa decisão que eu tive. Eu tenho uma curiosidade bem interessante sobre mim, que até os meus 14, 15 anos, eu tinha um problema de comunicação. Na verdade, eu tinha um problema que eu não conseguia pronunciar palavras, né? Eu era chamado de gago, meu apelido era gago, né? Até os 14 anos. E isso me deixou muito tímido, né? Porque eu evitava de conversar com as pessoas, eu evitava de falar as palavras que eu não conseguia, então eu falava pouco, né? E depois dos meus 14, 15 anos, sem nenhum tratamento, sem fazer nem passar por nenhum médico, eu comecei a falar normalmente, né? Eu não sei porquê, não sei explicar, né? Talvez um milagre, não sei. Acredito que sim, né? Eu comecei a falar certo, sem errar as palavras e aí eu comecei a me soltar mais, comecei a conseguir conversar mais, a brincar mais com as pessoas, mas foi algo assim inusitado na minha vida, né? Até os meus 14 anos, desde o primário até o ensino médio, eu era muito zoado, porque eu falava tudo errado, tudo errado. Então as pessoas me zoavam bastante. E apesar de saber que era uma brincadeira, né? Naquela época não existia bullying, mas era uma zoeira e eu ficava bem inibido por aquilo, né? Eu deixava de me comunicar mais com as pessoas, né? Mas graças a Deus, por um milagre, eu consegui aprender a falar, certo? Tanto que depois que eu entrei na área, em 2016, 17, eu comecei a palestrar. Isso me ajudou bastante, porque eu comecei a me comunicar mais com as pessoas, aprender a falar em público. Isso é bem difícil para quem é uma pessoa tímida, né? Então, essa é uma coisa bem interessante na minha vida, né? E hoje eu falo, nossa, hoje eu palestro para centenas de pessoas e há 20 anos atrás nem falar direito eu sabia falar. Então, é algo bem que eu me orgulho bastante de conseguido superar essa dificuldade sem a ajuda de ninguém, né? Eu queria fazer um agradecimento especial ao Caio Amante, hoje é o CEO da empresa. Ele me deu todo o apoio desde o início da minha carreira, né? Eu cheguei na DataSide quando eu tinha 25 anos, tinha bastante conhecimento técnico, porém pouca experiência de mercado, pouca experiência de vida. Desde então ele me deu todo o apoio, todo o suporte, me ajudou bastante, me deu dicas, me deu conselhos profissional, conselhos pessoal. Então, assim, eu não tenho palavras para descrever o quão grato eu sou a ele, né? Desde que eu entrei na empresa, ele nunca me abandonou, sempre me incentivou a estudar, sempre me deu o suporte. Então, assim, acho que eu tenho esse carinho imenso por ele e eu queria agradecer ele por todo esse apoio. Hoje na DataSide eu me sinto muito realizado, tenho um orgulho imenso em fazer parte desse time. Ela sempre me apoiou desde o início da minha carreira, sempre me incentivou, sempre me deu todo o suporte
para poder evoluir, né? Ela pagou todos os melhores cursos do mercado, eu fiz através da DataSide. Graças a esses cursos, todos os ensinamentos, as experiências que eu passei aqui, consegui chegar nessa posição, atingir essa carreira que eu tô hoje, né? Que é arquiteto de dados. Então, tenho um prazer imenso em trabalhar aqui, em fazer parte desse time e me sinto muito realizado fazendo parte dessa empresa. Hoje na DataSide eu faço parte do time de arquitetura de dados, né? Então, um dos principais papéis que eu tenho aqui é projetar soluções escaláveis para nossos clientes, soluções de dados, de Big Data, para que a gente possa ajudar eles a extrair o melhor dos seus dados, né? Extrair a inteligência dos seus dados, aplicar Machine Learning, conseguir trazer uma vantagem competitiva no mercado com os dados que ele tem em casa e com os dados que ele tem fora de casa. Meu papel aqui é conseguir trazer essa realidade para os nossos clientes. O meu futuro na DataSide, assim, hoje eu me vejo trabalhando para sempre na DataSide, não me vejo saindo nunca dessa empresa, porque eu amo ela de paixão. Desde o início que eu entrei aqui, eu me conectei muito forte com a DataSide, e eu sei que aqui tem muitos desafios, né? Eu já passei por muitos desafios nesses 5 anos, e é praticamente impossível você se sentir estagnado aqui, porque você tem muitos desafios. Então, eu me vejo trabalhando aqui pro resto da minha vida, e espero que venham muitos desafios como os que eu tenho hoje e como os que eu já tive antes, porque isso me ajudou bastante para minha carreira, para minha evolução, tanto pessoal como profissional, né? Eu aprendi muitos valores aqui dentro, aprendi a trabalhar com pessoas, aprendi a evoluir tecnicamente. Então, isso me deu uma visão muito ampla do mercado, não só tecnicamente, como visão de pessoas, visão de gestão. Então, eu espero trabalhar aqui por toda a minha vida, se for possível. Eu já participei de muitos projetos na DataSide, muitos projetos de grande valor. Então, assim, chega a ser difícil citar um exemplo só, mas eu lembro de um projeto que eu fiz há uns 3 anos atrás, onde essa era de Big Data ainda era novo, né? Novo no bom sentido, porque já sabemos que Big Data tem muito tempo, mas estava começando a engatinhar, a explodir em muitas empresas. E eu fiz um trabalho, consegui reduzir um relatório de um cliente que ele tinha uma latência de 24 horas, mais de 24 horas, para poder ter os dados e fazer as suas leituras, fazer suas análise de dados, né? E eu consegui reduzir aquele relatório aplicando algumas técnicas de Big Data para menos de 10 minutos, né? Então ele tinha o seu dado atualizado a cada 10 minutos. Então na hora que eu mostrei isso para ele, ele falou aquele uau, muito gigante, e eu fiquei muito feliz, né? Porque quando você faz uma entrega de valor desse tamanho e o cliente vê aquilo como um valor agregado para a empresa dele, vê que TI não é só um custo, né? Então a gente fica muito feliz quando os clientes conseguem ter essa visão, né? Então eu já fiz muitos projetos assim, mas esse como foi um dos primeiros projetos que eu participei, e aí o cliente ficou muito feliz pelaquela entrega de redução de mais de 24 horas de latência para ter o dado atualizado e ter sua tomada de decisão, e a partir de então ele teria dado a cada 10 minutos, né? Ele poderia ter decisões muito mais precisas em um tempo mais curto. Então quando ele deu aquele wall gigante, eu fiquei muito feliz, e aquilo te dá mais vontade de trabalhar e entregar cada vez mais projetos como aquele. Um conselho que eu dou que me ajudou bastante foi por onde eu comecei, e eu acredito que por onde a maioria das pessoas começam, aprender a lógica de programação. Isso é inevitável, por mais que você tente fugir, independente da área que você for seguir dentro do TI, se é parte de infraestrutura, se é parte de dados ou de programação, você tem que ter uma base de lógica de programação. Isso é inevitável. Uma vez que você tem uma lógica de programação, eu recomendo você estudar fortemente 2 linguagens, que é SQL ou Python, né? Uma das duas. Principalmente SQL, porque é uma linguagem universal e você vai usar em toda a área de TI, desde a parte de infraestrutura, a parte de analista de BI, a parte de desenvolvedor, a parte de dados. Então tudo usa a linguagem SQL. Então se eu fosse começar hoje de novo na área de TI, do zero, eu seguiria esse caminho. Eu estudaria a lógica de programação, porque é inevitável você ter esse conhecimento de lógica, e depois eu iria para a parte de SQL e ou Python, porque são as linguagens mais que estão bombando no mercado, né? Tem N outras linguagens, mas eu escolheria essas duas por saber, né, que há demanda e são linguagens que você tem facilidade de aprender e vai aplicar em qualquer área da parte de TI, né? Então, tem linguagens que são muito específicas para algumas áreas. Essas duas, elas são bem genéricas e atendem várias áreas do mercado, como você tem. Então, você pode utilizar tanto para trabalhar com a parte de dados, com a parte de desenvolvimento, parte de infraestrutura. Então, tudo usa um pouco de SQL. Então, eu recomendaria você estudar bastante SQL no início e depois
vai evoluindo de acordo com o que você for sentindo. Você escolhe a sua área de atuação, se vai ser infra, se vai ser dados, se vai ser desenvolvimento. Mas essa base, ela não vai ser perdida, ela vai ser muito bem aproveitada em qualquer área que você decidir seguir.